Olá, o programa Opinião hoje está direto do Café Barbeira com a promotora de justiça Veloci Privato e com a arquiteta Adriana Machado, sentindo a ausência da Magali Pérez, que hoje está no exterior viajando, enquanto nós vamos conversar um pouco a respeito da questão da mulher e de algumas circunstâncias que acontecem na sociedade, como, por exemplo, criar vagões especiais para que elas fiquem separadas dos homens, quase questões de segregação em pleno século XXI. Gurias, sejam bem-vindas ao programa mais uma vez. Obrigada. Obrigada, David. Adriana, como tu vês esta questão hoje de tantos interesses, tantas preocupações com a mulher, frente a tantas demandas que ainda a gente sabe que se tem? David, acho que preocupações e interesses existem tanto para o homem quanto para a mulher, né? E aí eu vou resgatar até alguns pensamentos que a própria Magali colocava. Então, existem, perante o sexo feminino, é natural, pela necessidade de conciliar uma vida profissional, família, carreira, amigos. As preocupações existem, mas me parece que não apenas no sexo feminino, mas como também no masculino. Não vejo uma diferença aí, as coisas se equilibram. Claro. Tu sabes que no último programa Opinião, penúltimo, desculpa, nós tivemos uma polêmica e tivemos até telespectadores nos mandando e-mail incomodando porque o Wilson Davis andou dizendo que nós caminhávamos para uma convergência, né? E no futuro teríamos apenas um sexo, e eu fui um que disse, ainda bem que é só no futuro. Mas ele dizia que a mulher era muito mais desenvolvida e que todas essas demandas que a gente tem, Veloci, elas, na verdade, são nada mais do que sentenças reais, assim, de que a mulher precisa de tantas coisas e que vai dominar a totalidade delas. Como é que tu está vendo tudo isso? David, na verdade, eu acho que a mulher ela vem conquistando ao longo do tempo os seus espaços, né? E ela não precisa de proteções assim. E agora resgatando essa discussão do vagão, a mulher não precisa de um vagão para ela andar. A mulher sabe se defender muito bem. Acho que quem é que propôs essa história do vagão? Aqui em Porto Alegre é o Mano Change, tá. Mas no Rio e São Paulo já existe. Eu não sei se já colocado em prática, mas não, em um dos dois estados, que eu não saberia te dizer agora, não deu resultado, porque na verdade as mulheres não querem, não é um privilégio isso. Na verdade é uma proteção desnecessária, a mulher sabe se proteger. A mulher sabe, ela tem mecanismos, ela tem força, ela tem, né, desenvoltura para sair de qualquer situação, claro. Se for uma situação de violência, uma coisa como aquelas meninas que foram estupradas dentro de um ônibus, aquilo é uma situação, mas que não vai mudar com um vagão ou alguma coisa, e não existe como tu colocar as pessoas dentro de uma redoma. Isso pode ocorrer, né? Foi uma situação extremamente difícil, as meninas de 12 anos estupradas dentro de um ônibus, né, sem menores condições de se defenderem, até pela força, pela complexidade física e tal. Mas eu acho que a mulher, sim, ela está em pleno desenvolvimento. Não sei se nós vamos dominar o mundo. Eu acho que nós queremos compartilhar o mundo com os homens. Olha que bonito, olha que eu acho que nós queremos compartilhar o mundo com os homens. E eu acho que os homens aqui não estão vindo ao nosso lado, sabe? Eu acho que eles não estão crescendo ao nosso lado. E na outra vez que a gente conversou, eu já disse, eu acho que os homens têm medo desse nosso crescimento, mas eles não estão fazendo nada para se mobilizar e também para nos acompanhar nessa nossa caminhada, que eu vejo assim uma caminhada a passos largos. Eu vejo a mulher nos últimos tempos assim caminhando a passos largos nas conquistas, disputando espaços que antes eram masculinos. Então eu vejo assim, a mulher hoje ela conquistou muitos espaços e ainda tem essa reserva
do lado masculino. Eu achei bacana que tu falas que a mulher tem muitos mecanismos para se defender, tal. Eu achei muito interessante isso, né? E também tu disseste que os homens que não estão conseguindo caminhar com as mulheres, olha só que eu achei bonito, mas talvez tenha a ver com a limitação do homem e com medo, porque o homem sempre conseguiu através do domínio, do autoritarismo, mas quando chegou na hora de compartilhar, nós nos vimos um pouco não hábeis, né? Como tu está vendo essa questão, por exemplo, do trem que a Veloci toca, neste trem só para mulheres? Eu sei que na arquitetura vocês planejam tipos de espaços para este ou aquele tipo de gente e tal, mas isso me parece meio uma segregação, não te parece também? Com certeza, David, mas assim, na realidade essa temática literal do vagão feminino, ela resgata uma série de reflexões até que a gente já vem fazendo no programa, né? Porque tem aquela história de como a mulher se vê, como a mulher recebe essa segregação ou essa proposta e como as outras pessoas veem isso, né? Ou melhor, a mulher, como ela receberia essa segregação? Ela quer ter um vagão para ela ou não? Porque na realidade essa proposta se embasou em alguns casos pontuais de assédio que aconteceram, com base nessas duas experiências do Rio e São Paulo, tendo dado certo ou não, né, já existem, então se resgatou isso também para embasar a proposta, enfim. Mas existe uma série de discussões. A própria secretária estadual de políticas da mulher, ela também é contrária a essa ideia, porque a gente tem que investir sim em educação, em cultura, né, nessa questão da igualdade de sexos e não na segregação através de uma proposta pontual como essa. Porque o que eles propõem é o seguinte: em horário de pico a mulher teria um vagão só para ela, mas aí surge aquela discussão, e aquela mulher que for para o outro vagão, o que significa? Como ela vai ser encarada? Né? Quer dizer que aquela mulher ela não quer ser protegida, então ela tá lá no baoba, né? Ela tá indo pro vagão masculino naquele momento. Como as outras pessoas vão receber essa mulher, a imagem dela? Poxa, mas essa mulher deveria estar lá no outro vagão. Então vão entender isso de uma forma diferente também. Gera uma série de situações aí controversas, me parece que vai multiplicar os problemas do que solucionar um deles, né? Então assim, eu sou contrária a esta ideia a partir do momento que a gente tem que investir sim em educação, em cultura, né? O que a gente fala da base, de trabalhar a igualdade de oportunidades e de acessibilidade às coisas, mas não na segregação. Então a solução me parece muito mais nisso, na cultura e na conscientização, do que nessa segregação pontual. Essa ideia não me atrai, mas acho que sim, que a polêmica é válida, a discussão é válida por conta dessa série de reflexões que surgem a partir dessa proposta. Agora, claro, isso parece uma sopa de letrinhas, tu nem sabe quantas letras tem lá, não sabe o que dá para formar, né? Tu sabe que tá tudo muito misturado. Obviamente a gente luta por uma sociedade igualitária de condições e ao mesmo tempo se toma algumas atitudes, eu não sei qual o respaldo de tudo isso, até constitucional, de tentar se separar, colocar qualquer dia. Claro, já tem um banheiro para o homem, um banheiro para a mulher e tal, né? Não se tem isso nas casas, mas na vida social isso é necessário e tal. Mas essas afirmações, assim, me parecem muito mais desafirmações daquela questão da igualdade, como tu falas, até porque a mulher tem toda a capacidade de defesa que tu dizes, fora extremos. Obviamente aí nenhum homem tem condições de defesa. Mas, gurias, este embate que nós temos hoje na sociedade, homens e mulheres, tal, que a gente tenta harmonizar, vocês acreditam que isso de fato pode ser harmonizado? Ou tamanha opressão que houve desde os tempos antigos da história até os dias de hoje faz com que haja, assim, um jogo de interesses e uma luta por espaço? Eu acho que luta por espaço existe, porque a nossa sociedade é extremamente competitiva, né? E aí já não falo mais de homem ou de mulher, eu falo em sociedade como um todo, né? Que é competitiva e cada vez vai ser mais competitiva, porque as pessoas estão crescendo intelectualmente, querem crescer economicamente, então se torna uma sociedade muito competitiva. E a mulher não aceita mais esse crachá de sexo frágil e ela quer concorrer nas mesmas condições de igualdade, e isso é constitucional, né? A Constituição estabelece que a mulher hoje tem os mesmos direitos e deveres que o homem. Ela pode ser chefe de família na mesma proporção que o homem pode ser, né?
que antes isso era um absurdo, quem era chefe da família sempre era o homem, né? Não se admitia. Quem sustentava a família, a prole, era o marido, era o pai, era o provedor. Hoje estamos cheios de casos onde a mulher é provedora, a mulher é quem administra o lar, muitas vezes a mulher é quem tem emprego formal para a mantença do lar, né? Então, assim, eu acho que essa competição, ela é salutar. O que não é salutar é tu considerar a mulher ainda como um subproduto, né? Como uma pessoa que deveria ser professora, né? Antigamente a profissão das mulheres era ser professora, né? Fora disso estava fora do mercado, não era, ela estava numa profissão masculina, e por muitos anos a mulher, ela se comportou frente à sociedade de uma forma meio masculina. A mulher, quando ela era uma executiva de uma grande empresa, ela se vestia de terno, ela se vestia de sapato, aquele tipo Oxford, que é masculino, usava uns cabelos curtinhos, porque o cabelo comprido era uma coisa muito feminina, né? Então, a mulher, ela se comportou por muito tempo, quando ela estava conquistando o seu espaço no mercado de trabalho, que antes era quase de forma exclusiva do homem, ela teve uma postura masculina. Não que ela tivesse se masculinizado, mas ela se exteriorizava como uma figura masculina. Eu acho que até dentro para obter aceitação dos seus colegas, né? Uma mulher, por exemplo, engenheira da Petrobras, que é uma multinacional, que é uma empresa grande, que é uma empresa que tem representatividade, né, em tantos lugares, ela precisava ter uma postura de quase de homem, porque ela tinha um comando e ela tinha os comandados. Agora, tu falas nessa questão da postura, eu lembrei até de filmes, né? Exatamente, quando tu começaste a falar, eu fui lembrando tempos em que os filmes mostravam esse tipo de executiva, esse estereótipo assim da mulher masculinizada e tal. Agora, chegamos a um ponto de ter que fazer um trem, por exemplo, para mulher. Claro, a gente obviamente diz que somos uma sociedade antropofágica ainda, que temos aquela ideia do comer e tal, né, do abuso, que vem com o português no meio dos índios e tal, que vem um certo antropofagismo e tocam isso para toda a questão da sexualidade. Mas é um troço primário, absurdo, e a gente tenta dar conta destas coisas, só que por outro lado a gente vê a mídia usando a mulher como mulher objeto, né? Bota uma sainha curtinha lá, bota um biquíni, põe não sei o que, põe a dançar nos programas muitos da noite. Isto é intencional mesmo, tornando a mulher assim um produto de desejo que eu tenho que ir lá e querer. É por aí, Adriana? Eu acho que sim, eu acredito que a gente ainda esteja sendo vista como objeto, né? Mas na realidade também tem muito a ver com o que hoje a mulher como a mulher se encara, como a mulher se vê. Infelizmente hoje a nossa sociedade ainda é machista. Isso não há como negar, sob vários aspectos. Por mais que a gente esteja caminhando a passos largos, como a Veloci colocou, ainda temos essa visão, esse panorama. Mas acredito que com o tempo, é aquilo que eu falava, nós precisamos ainda de bons exemplos de mulheres referência. Aos poucos a gente vai tendo essas referências. O que é isso, mulher referência? Fala melhor. Hoje ainda é tido como ídolo a mulher objeto para muitas pessoas, porque a própria mídia prolifera isso. Mas quando a gente fala de lideranças, né, femininas... Tu achas que a Dilma é uma referência? Por que não? Temos uma presidente que tem inclusive essa semana foi divulgada uma pesquisa de aceitação, né? Ela está sendo melhor vista e melhor recebida pelas pessoas do que o próprio governo como um todo. Claro, mas então ela mulher, ela presidente. Eu estou aqui presidenta, como ela gosta de ser. Porque tem a ver com isso que a Veloci dizia. A Dilma é uma referência. Sem mas dúvida. o que alguns dão conta de dizer dela?
tornar lá uma mulher masculinizada. Teve um imbecil lá de Brasília que a chamou, em outras palavras, de uma palavra nem se usa mais, de machorra, tal, né? Exatamente. Etc. Ou seja, novamente, né, um subterfúgio mental, emocional aí de jogar para ela não a figura da mulher, tentar dar uma outra figurinha que seja de fundo machista de novo. Isso é um preconceito declarado, né? Porque na realidade quando eu falo de referência, eu falo justamente em essência, né? Falo em inteligência, falo em poder de liderança